Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a toxicologia do etanol. O etanol é uma das substâncias psicoativas mais consumidas pela sociedade. Acredita-se que o consumo dele tenha começado há mais de 6.000 anos atrás e começou no Egito e na Babilônia. Mas esse consumo ele acabou trazendo alguns prejuízos à sociedade. Atualmente, por ano, morrem 3,3 milhões de pessoas devido ao alcoolismo, sendo que destas, 25% estão na faixa etária de 20 a 39 anos. Quando eu falo que morreram devido ao alcoolismo, pode ser, por exemplo, por acidentes de carro, que é uma das causas bem comuns de morte por alcoolismo. O álcool ele é rapidamente absorvido pelo nosso organismo, principalmente porque ele tem um baixo peso molecular. Aproximadamente 20% do álcool ingerido vai ser absorvido pelo estômago e 80% absorvido pelo intestino. As concentrações plasmáticas máximas são atingidas entre 30 a 90 minutos. E nós também podemos ter uma absorção pela via inalatória quando aspiramos o vapor do etanol. Quando nós falamos de distribuição, o etanol ele é distribuído rapidamente para todos os tecidos e ele pode estar tanto na parte intracelular como extracelular. Depende muito da composição hídrica do tecido, ou seja, tecidos que têm maior quantidade de água vão ter maior quantidade de etanol. Então, quando nós absorvemos o etanol, nós vamos ter, primeiramente, a absorção e a presença dele no sangue. Depois, a segunda maior concentração será no cérebro. Depois, rins, pulmão, coração, músculo esquelético e fígado. Os níveis no osso e no tecido adiposo são bem baixos. Por quê? Porque nós não temos grande quantidade de água nesses dois tecidos. A biotransformação do etanol vai acontecer praticamente em sua totalidade no fígado. Depende muito da pessoa e gira em torno de 90 a 98%. Essa biotransformação se dá por oxidação. Uma característica interessante do etanol é que ele tem cinética de ordem zero, ou seja, a biotransformação ela depende do tempo e não da concentração plasmática. Para vocês terem uma ideia, um adulto ele biotransforma de 7 a 10 gramas de álcool por hora. Se essa pessoa adulta saudável consumir 30 ml de uísque num teor alcoólico de 40%, vai levar 3 horas para metabolizar esse uísque. A metabolização do etanol, ela ocorre por oxidação, como eu já comentei com vocês. E pode acontecer de 3 maneiras. A principal delas é através do álcool desidrogenase, que transforma o etanol em acetaldeído. Aqui nós temos a presença do NAD+. Então, o etanol ele perde um hidrogênio para o NAD e também perde um próton, transformando-se em acetaldeído. Depois ocorre uma segunda transformação, utilizando a enzima aldeído desidrogenase, que transforma o acetaldeído em acetato. Aqui também ocorre a perda de um hidrogênio para o NAD, mais um próton. O acetaldeído, pessoal, é o
nosso grande vilão da ressaca, vamos dizer assim. É por causa dele que temos dor de cabeça, náusea e taquicardia. Então, quando o organismo faz a primeira transformação, ele acaba transformando nesse composto que tem essa toxicidade para o organismo. E o acetaldeído, ele precisa do aldeído desidrogenase, da enzima, para ser metabolizado. Se a pessoa tiver menor concentração dessa enzima, consequentemente, ela vai ter um sintoma de ressaca maior. Se ela tiver uma maior concentração desta enzima, ela consegue metabolizar mais facilmente o álcool. Por isso, algumas pessoas demoram mais tempo, por exemplo, para terem esses sintomas ou acabam nem tendo esses sintomas de ressaca por causa da grande quantidade de aldeído desidrogenase. A outra maneira de biotransformar o etanol no nosso organismo é através do som, que é um sistema de oxidação microssômico, também conhecido como sistema enzimático microssomal. Nesse sistema, em vez de utilizar NAD+, nós utilizamos NADPH mais próton mais O2. E o etanol ele vai perder para o sistema um hidrogênio, onde nós temos a formação, então, de uma molécula de água e a transformação do etanol em acetaldeído. Do mesmo jeito que eu comentei com vocês anteriormente, o acetaldeído ele precisa ser, então, metabolizado pelo aldeído desidrogenase. Esse aqui é um sistema que vai trabalhar mais quando tem alta concentração de etanol no organismo. O sistema que eu comentei anteriormente, com o álcool desidrogenase, ele trabalha quando o consumo de álcool é moderado e esse ele pode ser estimulado quando nós temos alta concentração de álcool no organismo, tá? Outra coisa que eu acabei esquecendo, nós podemos ter um metabolismo um pouco mais acelerado quando a gente fala aqui desse sistema enzimático microssomal, dependendo do medicamento utilizado. Por exemplo, se utilizamos barbitúricos, podemos fazer uma indução enzimática. Então, nós vamos ter uma metabolização do etanol mais rápido para acetaldeído. Porém, o aldeído desidrogenase pode não dar conta dessa biotransformação e a pessoa tem efeitos colaterais maiores. E por fim, a última biotransformação, mas também muito importante, que metaboliza aproximadamente 10% do etanol no nosso organismo, é a catálise. A catálise ela ocorre no interior dos peroxissomos e ela vai atuar na presença de peróxido de hidrogênio. Então, precisa-se desse composto para que ocorra a reação. Esse composto é produzido pelo fígado, mas em escala bem pequena. Então, por isso também que ela não tem uma atividade tão intensa. Na catálise, então, o peroxissomo ele vai interagir com o etanol, formando também acetaldeído, e depois nós teremos o trabalho novamente da enzima aldeído desidrogenase para transformar o acetaldeído em acetato. Como eu falei para vocês, de 90 a 98% do etanol vai ser metabolizado, vai ser oxidado lá no fígado, formando o acetato. O acetato, por sua vez, vai ser utilizado para o organismo, por exemplo, no ciclo de Krebs para a produção de ATP. Mas de 2 a 10% do etanol
consumido, ele não vai ser metabolizado, ou seja, não será oxidado e precisa ser eliminado pelo nosso organismo. Nós vamos ter a eliminação pelos rins, pelo pulmão, pelo suor e pela saliva em pequena concentração. Para vocês terem uma ideia, se nós compararmos a concentração do etanol nos rins e do etanol no sangue, nós vamos ter uma concentração 130% maior no rim do que no sangue. E quando nós falamos do pulmão, nós temos uma concentração de 0,05% quando comparado com o sangue. Tá, professora, já entendi que o efeito da ressaca vem lá do acetaldeído, mas e o efeito do sistema nervoso central? Da onde que vem? Então, o nosso sistema nervoso central vai ser influenciado diretamente pelo etanol. Então, ele que vai atuar no nosso sistema nervoso, deprimindo esse sistema nervoso. O que o etanol ele faz? Ele vai atuar aqui no receptor GABA. Vocês lembram o que o GABA faz? O GABA faz parte do sistema inibitório do nosso sistema nervoso central. Então, o etanol, ele aumenta a permeabilidade de cloro pelo receptor GABA, mesmo na ausência de GABA. E isso faz com que o cloro consiga penetrar no nosso neurônio e, consequentemente, nós temos a depressão desse sistema nervoso. Mas o etanol, ele também acaba atuando em outros sistemas dentro do sistema nervoso central. Ele atua no sistema adrenérgico, onde ele aumenta a síntese e liberação de noradrenalina, diminuindo assim a nossa sensibilidade pós-sináptica. Ele também atua no sistema opioide, diminuindo a liberação de encefalinas e aumentando os níveis de beta-endorfinas. E ele atua também no sistema dopaminérgico, aumentando a liberação de dopamina, principalmente por causa da atuação dele no sistema opioide, que induz o sistema dopaminérgico. Essa indução, desse sistema faz com que a pessoa tenha uma sensação de querer experimentar mais a droga, desejo de repetir o uso, tá? E por isso que muitas pessoas se tornam dependentes do álcool. E ele também pode atuar aí na acetilcolina, diminuindo a atividade colinérgica ou produzindo tolerância a essa acetilcolina. Diminui a atividade colinérgica quando nós falamos de toxicidade aguda e produção de tolerância à acetilcolina quando nós falamos de toxicidade crônica. Provavelmente vocês devem estar pensando, tá, professora, mas ele atua como depressor do sistema nervoso. Mas por que quando eu tô começando a beber ali, tomo um pouquinho de álcool, uma dose pequena, eu me sinto eufórica, eu me sinto estimulada? Nas doses baixas, ele acaba deprimindo os mecanismos inibitórios de controle, e isso faz com que você sinta-se estimulada, mas é nas doses baixas. A partir do momento que você aumenta a dose ou que você continua consumindo o álcool, daí nós temos um aumento da atuação dele no sistema GABA e, consequentemente, a entrada de cloro e inibição do sistema nervoso central e, consequentemente, depressão desse sistema nervoso. Essa depressão, então, ela vai depender da dose ingerida, do teor alcoólico e da bebida que você está consumindo, da velocidade de absorção,
Para vocês terem uma ideia, quando o estômago ele está cheio, a absorção ela vai ser um pouco menor, principalmente no estômago, melhor dizendo, somente a absorção do estômago. Por quê? Porque se nós, vocês já devem ter observado, já devem ter percebido, que se você beber de barriga cheia, você vai ter o sistema depressor, ou aquela sensação de depressão do sistema nervoso central mais rapidamente, né? Provavelmente você já deve ter observado. Quando nós estamos com o estômago cheio, nós vamos ter uma absorção mais demorada no estômago. A partir do momento que essa bebida vai para o intestino, a absorção já não é mais influenciada pela quantidade de alimento. Também, a toxicidade aguda, ela vai depender do peso e da sensibilidade do indivíduo. Como eu falei para vocês, algumas pessoas apresentam uma maior quantidade de enzima e, consequentemente, conseguem metabolizar mais rapidamente o álcool. Já outras pessoas acabam tendo uma menor quantidade de enzima e, consequentemente, vão metabolizar com uma menor rapidez esse álcool. Então, tem pessoas que têm uma maior sensibilidade, digamos assim, ao álcool. E também o desenvolvimento de tolerância. Pessoas que bebem com maior frequência, elas acabam induzindo a produção maior de enzimas e, consequentemente, elas acabam tolerando uma maior quantidade de álcool no organismo. Quando nós falamos de toxicidade aguda, nós temos que, dependendo da quantidade de álcool no sangue, nós vamos ter algumas características dessa toxicidade. Então, quando nós temos aí 0,5 gramas por litro, a capacidade de julgamento e crítica ela acaba diminuindo. Quando nós temos 1,1 grama de álcool por litro de sangue, nós começamos a observar um prejuízo da coordenação motora voluntária. Então, as pessoas elas começam a ter dificuldade para andar, acabam caindo. Então, a concentração gira em torno de 1 grama por litro. Quando nós chegamos à concentração de 2 gramas por litro, o controle motor do sistema nervoso central é atingido e também o controle emocional fica prejudicado. Ou seja, a pessoa começa a ficar agressiva, tá? Então, claro, depende muito de cada pessoa. Outras pessoas vão chorar, depende do estado emocional dela também. Com 3 gramas por litro, o indivíduo ele começa a ficar confuso, pode ter aqueles lapsos de memória que não lembra o que aconteceu naquele momento. 4 gramas por litro, a pessoa pode entrar em coma. E 5 gramas por litro, nós podemos ter a depressão respiratória e morte. Como o álcool ele acaba atingindo diversos tecidos e órgãos, a toxicidade crônica também acaba atingindo diversos tecidos e órgãos. Então, nós vamos começar, eu vou falar dos principais, tá? Vamos começar falando da toxicidade crônica no sistema hematológico. Nós vamos ter a elevação do VCM, que é o volume corpuscular médio, porque o consumo crônico de álcool acaba causando deficiência de ácido fólico e, consequentemente, nós temos a elevação do VCM. No sistema gastrointestinal, nós podemos ter o desenvolvimento de úlceras e gastrite, incidência maior de câncer, principalmente de estômago e esôfago, mas nós também podemos ter câncer hepático, pancreatite aguda e crônica, que pode até progredir para uma diabetes devido à utilização de álcool. E quando a gente fala de sistema hepático, nós podemos ter diversas alterações.
As principais são esteatose hepática, hepatite alcoólica e cirrose. No sistema neurológico, nós podemos ter neuropatia periférica, que ocorre principalmente devido à deterioração dos nervos periféricos, e também podemos ter alterações cognitivas, né? Quando a pessoa faz o uso com muita intensidade dessa bebida, né, desse tóxico, acaba tendo algumas alterações cognitivas bem graves. No sistema cardiovascular, nós podemos ter a miocardiopatia, que é a inflamação do músculo cardíaco, hipertensão e elevação do colesterol sérico. No sistema endócrino e reprodutivo, nós observamos diminuição do libido e também efeitos negativos nos hormônios masculinos reprodutivos, o que também pode interferir na qualidade do sêmen. Então, podemos observar impotência, esterilidade e hipogonadismo. Quando nós falamos de síndrome fetal, a principal delas é a má formação fetal e também pode acarretar em distúrbios do desenvolvimento. Quando nós falamos de dependentes químicos, nós temos que sempre pensar na abstinência. Quando nós falamos de alcoolistas, a abstinência ela começa algumas horas após a ingestão e pode durar de 5 a 7 dias. Entre os sintomas de abstinência, nós observamos os pacientes com ansiedade, irritabilidade, sudorese, aumento da pressão arterial, sintomas gastrointestinais como enjoo, vômito, ânsia, né? Enjoo e ânsia é a mesma coisa, mas são sintomas característicos, e também tremor. É bem observado essas características. Como tratamento, atualmente nós temos 3 que são os mais indicados. O primeiro deles é o disulfiram. O que o disulfiram faz? Ele inibe a enzima aldeído desidrogenase. Então, se a pessoa bebe, os efeitos colaterais, que são náusea, vômito, dor de cabeça, né, a ressaca, vai ser muito grande. Então, ele se torna obrigado a não fazer consumo de álcool para não ter esses efeitos. Esse medicamento ele só deve ser utilizado, né, sempre cabe ressaltar, com o aval do paciente, porque ele pode ter um efeito colateral muito grande, então ele precisa saber que ele está utilizando, tá? Então é bem importante isso. Outro fármaco utilizado é a naltrexona, que é um antagonista opioide, e ele acaba atenuando a euforia ocasionada pelo alcoolismo, principalmente quando a pessoa para de utilizar o álcool, né, que ela fica eufórica, que ela precisa, ela quer muito beber. Então, essa naltrexona, ela auxilia muito nesse efeito, na diminuição do efeito da abstinência. E nós temos também a acamprosato, né, que é um outro fármaco utilizado. Ele é um agonista do GABA. Então, quando ele é utilizado, ele vai ter mais ou menos, né, a mesma atuação, os mesmos sintomas, como se a pessoa ainda estivesse bebendo, né? Mas a concentração é muito pequena. Então, os sintomas de abstinência são menores e auxilia muito no tratamento da dependência. Pessoal, o álcool vicia e ele mata muitas pessoas por ano, principalmente pessoas na nossa faixa etária. Então, precisa muito ter um cuidado no consumo desta bebida.
Temos diversos grupos de ajuda combatendo o alcoolismo. Então, se você conhece alguém que seja dependente, que você queira ajudar, procure esses grupos de ajuda para tentar esse vício. É muito difícil tirar uma pessoa do vício. Então, mais uma vez, agradeço a vocês pela atenção e até a próxima aula.